trazendo umas dicas de material que eu vou colorir neste livro aqui, que é o Menuet de Bonheur, da Egusa Kanoko. E eu estou usando, como vocês viram na abertura, os lápis da Rouben, tá? Que são lápis japoneses. Eu tenho essa latinha de 36 cores, que eu estou seguindo o tutorial da Chris Cheng e adaptando os meus lápis, porque são poucas as cores, com os lápis que ela usa no tutorial dela. Aqui eu tenho a latinha dos tons pastéis, que estão me ajudando bastante a fazer esse colorido, tá? Mas nada que vocês não possam substituir pelos Faber-Castell, pelos Maped. As dicas só que eu vou dar para vocês do colorido que eu tô fazendo, que no caso aqui os Rouben também tem uma gama muito legal de cores, são os lápis. Eu tô surpresa porque são maravilhosos, super macios, super pigmentados, tá? Então eu vou mostrar para vocês, olha as caixas que tem de 150 cores, a minha é a de 36 aliás, tá? E o colorido que eu estou fazendo é este aqui para primavera, tá? Então espero que dê para vocês verem aí. Eu vou dar um zoom para vocês verem alguns detalhezinhos, tá? Aqui toda essa parte dos esquilos, das folhagens, né? Porque pelo desenho, né, ilustração, esse casalzinho aqui, a mãe e o filhote estão numa clareira, né? Eu vi que eu poderia fazer uma, como é que se diz, uma sensação de fundo, tá? Né, de profundidade aqui. Então eu vou fazer nessa região aqui um azul, tá? Para vocês verem que tá bem clarinho, tá? Aqui tem as folhagens. O que eu vou mostrar para vocês, que esse efeito de mesclar as cores aqui que a Chris Cheng tá usando, que eu gostei bastante, dá um efeito de aquarela, tá? Acho que dá para vocês verem legal, tá? E eu tô gostando bastante desses lápis. O livro, por ser japonês também, a gramatura dessa página é bem legal. Não indico aquarela nesse livro, como vocês já viram o outro colorido que eu fiz nele aqui, dessa coelha, né? Olha, ele foi todinho aquarelado com lápis aquareláveis, não usei as aquarelas aqui. Talvez eu faça uso das aquarelas nessas florzinhas, ainda estou estudando. Mas o que eu trouxe para vocês hoje, que eu estou fazendo esse fundo aqui, então essa região eu fiz um fundo de tons de azul, tá? Que aqui é o Ice Green, aliás, que é um tom de verde, puxado, né, para o azul. Aqui é um outro tom, que é o Lettuce Green, tá? E essas cores, gente, vocês têm nos lápis da Faber-Castell, tanto naquela caixa de 60 cores, como naquela caixinha de tons pastéis, né, que tem uma caixa de 18 cores. Eu vou pegar para vocês verem que tem os tons pastéis, que a gente consegue usar aqui também. Aqui, gente, no caso dessa caixa da Faber-Castell, olha, dá para vocês verem, tá? Que são as cores especiais. Eu tenho os tons clarinhos aqui também, os pastéis, tá? Eu sugiro que vocês também tenham essas cores. Se não tiver, o que eu vou mostrar para vocês durante a execução aqui do colorido, eu vou demonstrar para vocês a mescla, como fazer isso. Se vocês não tiverem esse lápis, né, das cores especiais, pode ser substituído pelas cores normais mesmo, tá? E a fusão das cores, né, se vocês tiverem um blender, ótimo. Se não, tem um outro vídeo que eu já coloquei aqui para vocês, que a própria Johanna ensina a gente a fazer
no uso de blender, né? Que o blender é como se fosse uma mistura, com cores mais claras, dependendo da região que a gente está usando. Então, o que eu vou mostrar para vocês é que eu estou usando esses tons aqui da minha placa de fórmica, né? Esses tons que eu vou usar nessa minha ilustração são tons que eu adaptei ao que a Chris Cheng usa no tutorial dela, tá? Então a região que eu vou fazer agora com vocês é esse tom de rosa que eu dei um fundo no tom de azul, que é esse aqui, né, dessa caixinha dos pastéis, que aqui eles põem como lavender blue, né, que é um tom meio lilás, né, meio arroxeado, que eu fiz essa região aqui do céu, tá? Então eu primeiro apliquei todo esse lápis por baixo, agora eu tô misturando, né, que é esse tom de verde nessa região que tem um pouquinho aqui, vamos fazer de conta que é um mato, tá? Acho que dá pra vocês verem. E agora eu vou fazer alguns detalhezinhos com esse tom de rosa, porque eu vou fazer o céu aqui como se fosse um amanhecer, tá? Então a região que eu estou usando, que eu quero mostrar para vocês, que a Carol Pafiadashi também dá de dica de uso, que eu nunca tinha feito, porque eu usava com outro material, que é o uso do esfuminho. Deixa eu pegar aqui. O esfuminho que eu estou usando nesse caso é o número 3, para quem não conhece, isso aqui é um esfuminho. O esfuminho é um canudinho, né, vamos dizer, de papel enrolado, tá? Dá para vocês verem aqui. Nesse caso eu estou usando o número 3, ele tem várias numerações. Para mim, para esse colorido aqui que tem coisinhas delicadas, eu prefiro usar esse número 3, que ele é mais ou menos o tamanho de um lápis de cor. Esse aqui é o número 5, não sei se vocês conseguem ver, que ele é bem mais grossinho, tá? Então, nesse caso, eu prefiro usar esse número 3, estou usando esse. E o que eu quero mostrar para vocês, se vocês não tiverem o blender ou o esfuminho, vocês podem se adaptar com um lápis branco, tá? Então, no caso aqui, eu tô fazendo só uns detalhezinhos desse tom de rosa, né? Que poderia ser feito com um salmão. E aí a gente vai dando uma mescladinha, só um brilhozinho, uma sujeirinha aqui desse tom de rosa. Dá pra vocês verem que ele vai mesclando com o azul do fundo e um pouquinho do verde. Tá? Esse lápis aqui, gente, é um lápis maravilhoso. Eu sou fã dos lápis da Caran d'Ache, principalmente os Pablo. Tem os Prismacolor também, mas esse lápis aqui eu ganhei faz pouco tempo. E é um lápis bárbaro, muito legal mesmo. Só que quem não tiver, se adapte com os lápis da Faber, que eu também acho excelentes. No próximo colorido eu irei fazer aquela gota de chuva que eu prometi para vocês. Eu vou usar os lápis da Faber-Castell mesmo. Tá, então esses tonzinhos que vocês veem eu colocando aqui, só um mescladinho aqui e ali, é para dar completar, né, o colorido, que a gente consegue fazer vários detalhezinhos assim. Pode ser uma coisa irregular, porque eles estão no meio de um campo aqui, eu não preciso fazer uma coisa tão dura, tá? Então, como eu tô mostrando para vocês, essa área aqui, deixa eu ver se com o zoom melhora um pouquinho. Essa região aqui, olha, vocês veem que eu já fiz os tons de rosa, né, aqui na parte de baixo dessas florzinhas, tá? Aqui eu tenho essa guirlanda que eu também coloquei um rosinha,
que eu pretendo fazer essas florzinhas nos tonzinhos de miolinho colorido, né, de rosinha, um pouquinho do amarelo. Então por isso que eu tô deixando para vocês verem aqui que esses pequenos detalhes a gente vai fazendo, tá? Como eu apliquei aqui com vocês, né? Vocês vejam que eu fiz bem aleatório, né? Esse tom aqui do rosa daqui, tá? Vou continuar fazendo mais um pedacinho, porque eu quero mostrar para vocês que na hora de mesclar, o uso tanto do esfuminho como do blender ou do lápis branco dá um resultado bem legal, tá? Então vocês estão vendo que aqui eu fiz esse rosa, vou colocar um pouquinho desse ice green, né, que é um tom meio azulado aqui. Deixa eu dar um zoom para vocês verem o que eu quero demonstrar. Na verdade, o que eu quero aqui, dá para vocês verem bem, né? Essa região aqui que eu tô colorindo. Então aqui eu pus um pouquinho do rosa, tô fazendo aqui, eu vou pôr pra cima um pouquinho. Tá, aqui também tem um pouquinho do rosa. Aqui eu vou passar um pouquinho do verdinho. Um tom meio azulado. O que eu falei pra vocês é o seguinte, olha, como eu quero deixar uma área bem irregular, eu vou colocar o tom do lavender, né, que eu mostrei pra vocês, aqui próximo também. Então são tons, gente, que com a mão bem leve vocês conseguem fazer com os lápis nacionais tranquilamente, tá? E conseguem fazer com o blender ou com o esfuminho, ou só com os próprios lápis, tá? Então vocês veem que eu tô colocando bem aleatório, que eu quero deixar uma sugestão aqui de céu mais claro, de uma nuvenzinha mais na frente, misturada com esse tom de rosa aqui de amanhecer, tá? Então eu já fiz ali, vou mostrar pra vocês que com o meu, aqui dá pra vocês verem bem, com o meu esfuminho eu consigo esfumaçar, né? Que é essa a função do esfuminho, que é a função de misturar e deixar áreas esfumadas, se a gente está usando só, por exemplo, um lápis grafite, tá? Então vocês vejam que ele já fica bem misturado. Aqui eu tinha passado o verdinho, misturar aqui também com o tom do azul. Vocês viram que eu passei o azul aqui e aqui, então vou levar daqui pra lá. Tá, vou pôr mais um pouquinho de azul, que eu quero esse cantinho aqui mais realçado. Dá pra vocês verem? Opa, desculpa que eu bati aqui no suporte. Vou colocar um pouquinho. Esse desenho é um desenho bem legal, esse livro, né, é um livro bem legal. Então ele dá a oportunidade da gente usar, além de sombras, né, por serem várias ilustrações assim, com florzinha, com bichinhos, dá pra gente fazer o uso também de um pouco de profundidade, né? Que no caso aqui eu tô usando para lembrar um pouquinho da perspectiva, tá? Então isso aqui tá na frente, depois eu mostro pra vocês o conjunto todo. Então aqui, olha, pus mais um pouquinho do azul e vou misturar para dar essa impressão de aquarelado, né? Que me perguntaram se eu estava fazendo com aquarela, eu falei que não, que é tudo lápis, mas esse tipo de material aqui é fácil da gente fazer essa mistura. E eu tô demonstrando para vocês o uso do esfuminho,
porque muita gente não tem blender, tá? Então a dica de hoje é o uso destes lápis, podem ser substituídos pelos lápis da Faber-Castell tranquilamente, tá? E aos pouquinhos a gente vai realçando, né, as cores, e com o esfuminho a gente consegue fazer essa mistura aqui, né, entre esses lápis, entre os coloridos, aliás, tá? Esse lápis é um lápis muito macio, bastante oleoso, tá? Ele é à base de óleo, mas se mistura bem tanto com os lápis à base de cera, tá? Então vocês estão vendo que agora eu tô deixando a mão mais pesadinha e deixando mais escuro. Esse centro eu vou tentar preservar para deixar esse clarinho, para ficar a impressão que ele tá bem longe, tá, gente? Então dá para vocês verem aqui. Isso aqui não é muita novidade para ninguém, eu só quis trazer para vocês para mostrar que é possível a gente fazer com lápis de cor o efeito de uma aquarela, né? E principalmente no fundo, que muita gente tem um pouco de dificuldade, que eu também tenho, né, a dificuldade de fazer os fundos desses coloridos, ok? Então acho que ficou bem legal para vocês acompanharem aqui. Eu vou tirar o zoom para mostrar para vocês como é que tá todo o colorido. Então o que eu falei para vocês, que é possível vocês substituírem. Quem não tem esses lápis importados, eu tenho porque ganhei, né? Dessa vez foi meu filho quem trouxe para mim do Japão, tá? Então dá para vocês verem que toda essa mescla com esses coloridos, os verdes, os marrons, eu acompanhei o tutorial da Cris Cheng, mas estou fazendo por minha conta os tons e adaptando, né, esses lápis que eu tenho nesse conjunto aqui, tá? Então a minha dica de hoje é essa, de vocês fazerem uso do esfuminho, ok? Estes tons pastéis podem ser substituídos pelos tons que tem aqui nessa caixinha, tá? Que são lápis nacionais. Quem não tem essa caixinha, faça com os tons mesmo mais escuros, uma mão bem levezinha. Se não conseguir, tire o excesso, né? Pode fazer uma camada e tirar o excesso com uma borrachinha, tá? E os tons pastéis que eu tô usando são esses, dessa lata de tons pastéis, ok? Então a minha dica de hoje é essa para vocês. Espero que qualquer dúvida vocês deixem aqui, qualquer pergunta deixem aqui nos comentários do vídeo, tá? Por enquanto é isso. Inscrevam-se no canal, gente, não esquece de deixar um joinha para me ajudar na divulgação do canal, ok? Um beijo e até mais.